nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos, mais uma vez, para estar de pé, e eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura na palavra de Deus, que é o texto de Jonas, capítulo de número 1. Confesso que eu estava meditando, estava orando a Deus, e Deus colocou no meu coração esta palavra. Eu gostaria de estar compartilhando com os nossos irmãos, que é do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número... Eu quero ler até o versículo 4, e assim a gente estará meditando ainda mais nos versos de número... versículo 6 também. Vamos ler aqui alguns textos dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Diga assim: para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamaram, cada um aos seus deuses, e lançaram-se ao mar cargas que estava no navio, para aliviar-se do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Diga assim: Jonas deitou-se e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que tens, dormiorco? Levanta-te e clama ao teu Deus, e talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Diga assim: a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-me tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua, ou é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Podeis tomar assento, que Deus o abençoe, no nome de Jesus. Parece que a Rafaela também está com a gente, o Rafael também, tá? Está aqui. Deus abençoe, minha sobrinha. O Rafael, Deus abençoe. E o Pietro. Queridos irmãos, quero nessa noite compartilhar com todos uma palavra que veio ao meu coração, tendo em vista que essa passagem é uma das passagens que sempre se prega, que sempre se fala acerca desses textos aqui. E eu confesso que eu já estive ministrando essa palavra por algumas vezes. E toda vez que eu ministro essa palavra, Deus traz para mim algumas revelações importantes e fundamentais sobre essa história. Você vai perceber que o livro de Jonas, ele está contidos em 4 capítulos. E dentre esses 4 capítulos traz para nós ensinamentos de edificação para a nossa fé,
para o nosso crescimento espiritual, para que nós sejamos edificados e que nós possamos ter alguns cuidados concernente à nossa fé cristã, a chamada de Deus à nossa vida, os propósitos de Deus para com cada um de nós. O que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja é que todos nós temos uma chamada, é que todos nós temos um propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e nós precisamos entender o propósito de Deus, a vontade de Deus para todas as coisas. Esse texto aqui, sobre essa história, sobre esse profeta, o profeta Jonas, traz para nós ensinamentos para que nós possamos ter alguns cuidados, mas ao mesmo tempo para enriquecer a nossa fé e para nos fortalecer. Quero trazer nessa noite uma palavra que fala sobre a crise existencial de Jonas. Diga comigo, a crise existencial de Jonas. O que é uma crise existencial? Crise existencial é um período de questionamento sobre a vida, que pode levar os sentimentos de angústia, incertezas, desânimo. É um momento de revisão da vida. Crise existencial é algo em que as pessoas vivem em um dilema interno, no seu interior. Ao mesmo tempo que Jonas, ele pode ter a certeza absoluta da chamada de Deus na vida dele, ao mesmo tempo ele tem dúvidas desta chamada. Ao mesmo tempo que ele sabe que é Deus que está falando com ele, mas ao mesmo tempo ele questiona por que Deus está falando com ele. Ao mesmo tempo que Deus dá a ele uma missão, que Deus dá a ele uma chamada, para que ele pudesse pregar a palavra, ao mesmo tempo Jonas, ele entra dentro desta crise existencial, diante dos seus dilemas, diante das suas dificuldades, das suas angústias, das suas incertezas, dos momentos da revisão da sua vida, quando ele começa a perceber, diante de toda essa dificuldade que ele vive no seu dilema, nas suas dificuldades internas, ou na sua guerra interior, a gente percebe que ele acha muito mais fácil fugir do propósito de Deus, e todos nós sabemos que há um preço alto a se pagar, quando fugimos do propósito de Deus. Diga todos comigo nessa noite, há um preço alto a se pagar, quando fugimos do propósito de Deus. Todos nós, Deus estabeleceu um propósito, e nós precisamos entender o propósito de Deus. E quando nós não aceitamos o propósito de Deus, quando nós entramos nesse dilema, e dentro dessa mesma linha de crise que Jonas também está enfrentando, nós podemos sofrer consequência por não acatar, por não atender, por não receber, por não absolver tudo aquilo que Deus estabelece para nós. O que me chama a atenção, pastor Wesley, é que Deus já sabia desses dilemas de Jonas, Deus já sabia dessas incertezas de Jonas, Deus já sabia desse negócio de vai que vem, não sabe se faz, não sabe se vai ser assim, mas mesmo assim Deus está chamando, mesmo assim Deus quer ele, mesmo assim Deus está vocacionando a ele, mesmo assim Deus está entregando uma missão para ele. O que eu estou dizendo aqui, que a gente vai compartilhar nessa noite, é que mesmo que Deus olhando para nós e ver em nós esses dilemas, essas incertezas da vida, essas dificuldades que enfrentamos, mesmo nós achamos que nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma condição, mas mesmo assim Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua graça, aleluia, Deus nos escolhe, e Deus nos chama com um propósito. Mas aquilo ali não vai dar certo, mas é Deus que escolheu. Mas aquilo ali não vai funcionar, mas é Deus que escolheu. E diante das escolhas de Deus, não tem como se questionar. Diante das escolhas de Deus, não tem como ninguém ficar reclamando. Diante das escolhas de Deus, tem que se aceitar, tem que viver os propósitos de Deus, para que tudo dê certo nas nossas vidas, e quantos podem glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então esse dilema de Jonas fala de questionamentos sobre os vários aspectos da sua vida, como
a sua própria existência, ao ponto dele perceber, dele olhar para dentro de si e começar a questionar por que ele existe, qual é o fundamento da sua existência, por que Deus fez ele vir ao mundo. Esses questionamentos, infelizmente, não é só com Jonas que acontece isso, são muitos crentes, são muitas pessoas que parece que ainda não caiu a ficha, que Deus tem para ele um propósito específico. Parece que ainda não caiu a ficha de que Deus tem para ele algo extraordinário, mas parece que ele fica nesse dilema, ele acha que não é o escolhido. Mas eu digo nessa noite para você que me ouve hoje aqui, Deus te escolheu sim, Deus tem propósito na sua vida sim, Deus tem uma missão para você sim, Deus ele tem algo de especial para realizar na sua vida sim. Você precisa acreditar e crer na chamada de Deus. Aleluia. Um dos primeiros dilemas que você vai entender em Jonas foi a sua fuga. Ele foge. A fuga da vontade de Deus. Fugir fora do propósito de Deus. Fugir fora do que Deus está estabelecendo para ele. No capítulo 1, do versículo 3, a Bíblia diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. Diga comigo, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. Só que ele esqueceu de uma coisa: fugir, ele pode até querer fugir, mas Deus jamais, aleluia, vai deixar de ter os seus olhares atentos para ele. Não tem como se esconder dele, não tem como se afastar dele, aleluia. Ele pode querer fugir, como ele de fato fugiu, mas nós entendemos que esta fuga, esta fuga que ele está tendo, fala justamente sobre a crise da sua identidade, a crise que ele está vivendo sobre a sua personalidade. E a gente entende então que Jonas era um profeta chamado para pregar aos ninivitas. Jonas era um profeta chamado, aleluia, mas ele agora está fugindo. Isso revela a sua dificuldade, irmãos, em aceitar esse chamado. Quantas pessoas que fogem porque tem dificuldade de aceitar a chamada. Quantas pessoas que fogem porque tem dificuldade de aceitar o propósito de Deus. Quantas pessoas que fogem porque não querem viver o que Deus está estabelecendo para a vida deles. Aleluia. E aí nós entendemos que ele está fugindo para se escapar, não apenas fisicamente, mas ele foge porque ele é uma pessoa que tem um problema emocionalmente, espiritualmente. O seu dilema não é apenas físico, o seu dilema é espiritual, o seu dilema é emocional, o seu dilema é de forma emocional, o seu dilema é algo muito interno, e por esta razão ele não quer entender a chamada, e por ele não querer entender a chamada, ele prefere fugir, ele prefere se esconder, ele prefere ir para um outro destino, onde Deus não está estabelecendo para a vida dele. Aleluia, aleluia. E muitas vezes, irmãos, nessas nossas crises também que enfrentamos, estas crises existenciais, começam quando resistimos ao propósito de Deus. Essas crises existenciais, ela começa quando nós resistimos aos propósitos de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Fugindo-se por medo, fugindo-se por preconceito, fugindo-se por orgulho. Tem pessoas que eles são tão prepotentes, eles são tão orgulhosos, que ele foge, e ele fica cheio da razão, ele não assume, ele não se quebranta, ele não se deleita, ele não se entrega, ele não tem aquela convicção interna de acreditar que de fato é Deus que está falando com ele prefere fugir por causa do medo. Deus não tem compromisso com aqueles que são medrosos, mas Deus tem compromisso com aqueles que vivem a verdade e que acredita na chamada dele. Aleluia. Quem acredita na chamada do Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. E pergunto para você nessa noite: em que área da sua vida você está fugindo da chamada de Deus? Qualquer momento que te leva a fugir dessa chamada, oh aleluia, aleluia. Só que a gente vai entender aqui
que no capítulo 2, eu disse aos irmãos que do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, traz para nós lições importantes e fundamentais. No capítulo 2 do texto do livro de Jonas, traz para nós ainda mais algo que nos chama muito a atenção, que fala acerca da graça na tempestade, ou seja, o encontro da graça na tempestade. Deus, quando a pessoa não aceita, quando a pessoa ele vive um dilema e ele quer se escapar, quer se esconder, ele vai ter um encontro com a graça. Claro, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, mas esse encontro da graça, Deus ele vai trazer a esta pessoa em meio às tempestades. Aleluia! Nessa embarcação, irmãos, os marinheiros, as pessoas que estavam ali no barco, não tem nada a ver com o problema de Jonas. Não tem nada a ver. Eram pessoas do bem, eram pessoas trabalhadeiras, eram pessoas que viviam na sua rotina de trabalho cotidiano, mas de repente quem entra nessa embarcação? Um profeta rebelde, um profeta desobediente, um profeta fujão, um profeta que não obedece à voz de Deus. E por causa desse profeta que entra na embarcação, toda a embarcação está agora sujeita a sofrer ruínas, a sofrer percas e danos, até mesmo sofrer até as próprias vidas daquelas pessoas ali, e todos perecerem por causa de um rebelde que está na embarcação. O que eu estou dizendo nessa noite, irmãos, aleluia, oh glória a Deus, que infelizmente, tem muitas pessoas do bem, tem muitas pessoas que estão vivendo, que são pessoas do bem, mas estão sofrendo amargamente por causa de pessoas que estão na embarcação dela, que faz parte do barco dela, que faz parte da vida delas. Existem pessoas que não vai te fazer bem, aleluia, uma pessoa que está fora da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, se ele entrar na sua embarcação, os prejuízos vão ser desastrosos, aleluia. Uma pessoa que está fora da vontade de Deus, se entrar na tua embarcação, os prejuízos vão ser grandes, aleluia. Mas até que enfim, o marinheiro tem um discernimento de saber que o que está acontecendo, ele quer perguntar, ele quer saber das crenças, mas de repente ele percebe que no meio da tempestade, a tempestade que estava assolando o barco, lá está Jonas, dormindo, sossegado, como se não tivesse nada acontecendo. A crise dele era tão grande, irmãos, que para ele tanto faz como tanto fez. Não importava o que as pessoas estavam vivendo, o sofrimento de todos aqueles que estavam ali na sua volta. Ele prefere dormir. Alguém chega e acorda, você vai dormir? Ô Domiorco, acorda, levanta. Olha o que está acontecendo com a gente, você está dormindo. Aleluia. Aleluia. Diga quem é você. Ele vai dizer, ele vai ser sincero. O que está acontecendo, o problema não está em vocês. O problema está comigo. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. E eles vão perguntar: que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aleluia. Oh glória a Deus. E ele vai dizer: eu temo a Deus. Eu sirvo ao Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra. E o que você está fazendo aqui? Não estou no barco errado. Eu vim para uma viagem que não foi onde Deus queria me colocar. Quer que as coisas resolvam para vocês? Me jogue daqui, me tira daqui. Aleluia. E não é que acalmou a tempestade quando o rebelde foi embora, irmãos? Não é que acalmou a tempestade quando se lançaram Jonas, aleluia, no mar? Não é que se acalmou a tempestade quando Jonas foi lançado fora? Aleluia. Oh glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Oh aleluia. 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 E aí o que nós estamos compartilhando com os irmãos é que ele vai ter um encontro com a graça através da tempestade. A tempestade fez com que ele fosse lançado fora. Fez com que ele fosse engolido por um grande peixe. Ele conhece essa história. E lá dentro, onde ele vai clamar por esta graça,
É lá no ventre que ele vai pedir o socorro de Deus. É lá no ventre que ele vai pedir a compaixão de Deus. Porque aí você vai perceber que dentro desta crise, agora que ele está vivendo, uma crise de identidade, agora ele está vivendo também uma crise espiritual. Lá dentro ele vai reconhecer suas fragilidades, o tanto que ele tem sido falho, o tanto que ele tem sido errado. E lá no ventre do peixe, ele clama por socorro e ele ora a Deus. E no capítulo 2, fala da sua oração e fala do capítulo 2, da graça de Deus, do favor de Deus, de dar a ele uma segunda oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. E o que nós entendemos que às vezes Deus permite que enfrentamos crises para nos atrair de volta à sua presença. Diga comigo nessa noite: Deus permite crise para nos atrair de volta para a sua presença. Porque tem pessoas que são tão ruins, nós somos tão ruins, irmãos. Eu me coloco também nesse pacote. Que se Deus não der a gente, irmãos, assim um aperto, a gente não ora mais, a gente não busca mais a presença. Se Deus não nos colocar lá no fundo do calabouço, ele chega a dizer que é lugar de inferno. Deus, eu estou no inferno, me tira desse inferno, eu não quero continuar aqui. Aleluia, oh glória a Deus. E Deus permite situações, crises e tempestades, para que pudéssemos ser atraídos de volta para a sua presença. Aleluia. Para que nós pudéssemos buscar outra vez paz, a presença desse Deus poderoso, do Deus que pode, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que restaura, o Deus que muda nossa situação, as nossas circunstâncias. Se clamarmos, se buscarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar outra vez mais e nos dar uma segunda oportunidade. Quem crê na palavra de Deus, aleluia, Deus pode transformar a sua vida. Aleluia, aleluia. E pergunto se a sua obediência tem sido completa ou apenas parcial. Porque se for parcial, Deus vai te colocar em uma crise de tempestades, para que você possa atrair outra vez a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o que nós entendemos da sequência ainda mais, eu estou falando das crises existenciais de Jonas, é que nesta sequência do capítulo 4, ou do capítulo 3, melhor dizendo, do capítulo 3, oh glória a Deus, o capítulo 3, o versículo 3, diz assim para nós: e levantou-se Jonas. Mas eu digo o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Ele falou a segunda vez. Na primeira vez ele foi para Tarse. Agora Deus vai falar pela segunda vez. Depois que ele vai, que ele é engolido pelo peixe, depois que Deus vomita ele, e Deus vai dizer para ele, pela segunda vez: agora vai. Agora vai. E levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela, e a mensagem que eu te digo. Versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Nínive era uma cidade muito grande, uma cidade grande, que precisava de andar 3 dias para que pudesse percorrer naquela cidade. E ali uma cidade pecadora, e Deus está falando para ele: vai. Deus está falando para que ele pudesse ter o período de obediência. E através dessa obediência, que se ele obedecesse,
as coisas podiam ser diferentes. Mas não é que ele obedece, só que ele obedece, irmãos, mas uma obediência relutante. E ele vai ter um sucesso indesejado. Diga comigo, obediência relutante e um sucesso indesejado. Mais uma vez, obediência relutante e o sucesso indesejado. Ele vai para lá, ele vai pregar, irmãos. Glória a Deus. E ele ouve a voz de Deus e vai pregar. Mas agora ele vai ter um outro problema, que é a crise de expectativa. Sabe qual que era a expectativa dele? Que ele ia pregar a mensagem e Deus ia cumprir com o que Deus falou, que viria sobre aquele povo, aquela nação, aquela cidade, o juízo de Deus. E que Deus ia sucumbir aquela cidade, mas com uma condição, se não houvesse arrependimento. Só que ele só pegou a parte que Deus ia destruir, que Deus ia matar, que Deus ia fazer grande destroço. E a mensagem de Jonas foi uma mensagem dura, foi uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo. E não é que a mensagem dele funcionou, irmãos. Aleluia, aleluia. A mensagem funcionou. Deus fez uma obra grande. As pessoas se converteram. 120 mil homens se rendendo aos pés do Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa linda. O rei fica sabendo daquele grande movimento espiritual, daquela grande obra, daquelas coisas que está acontecendo. O povo se curvando, o povo se rasgando as suas vestes, vestindo roupa de saco, o povo se dobrando e chorando, e pedindo perdão, e pedindo misericórdia. Deus, perdoa meus pecados, tem misericórdia, que esse juízo não aconteça na nossa vida. Nós queremos a tua misericórdia, nós somos pecadores. E houve arrependimento, houve confissão, houve quebrantamento, houve aceitação de fé, e eles se curvaram e se renderam aos pés do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma mensagem do profeta relutante, de um profeta teimoso, de um profeta fujão, de um profeta cheio de crise, de um profeta cheio de problemas. Uma mensagem salvou uma cidade. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. O Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Deus só precisa de um homem para sacudir e para influenciar uma nação. Oh, glória a Deus. Aleluia. E essa convenção foi uma convenção coletiva, irmãos. A mensagem, como eu disse aos irmãos, pregada por Jonas, trouxe arrependimento em toda a cidade. Um poderoso exemplo de como Deus pode agir, mesmo através de mensageiro relutante, que reluta contra a chamada, que não aceita a chamada. E pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus ainda faz milagres, mesmo usando um profeta teimoso. E como tem gente que é teimoso diante de Deus, e Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, aleluia, mesmo assim Deus ainda faz. Então nós entendemos que obedecer sem amor revela que ainda há áreas do nosso coração que precisa ser transformada. Jonas obedeceu, mas Jonas não amava. Ele não tinha amor por aquele povo. Na cabeça de Jonas, pastor, esses infelizes me fez eu entrar no ventre do peixe, por causa deles. Deus cobrou de mim, claro, esse povo, Deus vai matar vocês. Vocês vão ver. E não é que Deus teve misericórdia daquele povo e não matou ninguém. Não matou ninguém. Aleluia. Então essa obediência relutante, do seu sucesso indesejado, salvou uma cidade. Mas ele fica revoltado. Imagina se fosse hoje aqui,
Se Deus me usasse para pregar, e através da minha ministração, pela bondade de Deus, salvar uma cidade, irmãos, por que eu ficaria triste, meu Deus? Sabendo que Deus, pela sua grandiosidade, pela sua bondade, pelo seu amor, salvou uma cidade. Deus olhando para o arrependimento daquele povo, Deus olhando para a acessibilidade daquele povo, Deus preferiu salvar a cidade, através de uma mensagem que aquele pregador prega. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu pergunto aos irmãos dessa noite: a sua obediência tem sido completa ou é apenas parcial? Tem sido completa ou é parcial? Tem sido completa a um ponto de que agrada os seus anseios, de que agrada o seu querer, de que agrada o que você acha que tem que ser assim, ou ela tem sido uma obediência completa? Glória a Deus. Porque aqui a gente já vai aprender agora, nesta lição, do amor de Deus para com aquelas pessoas ali. E do capítulo 4, foi o que eu disse aos irmãos, do capítulo 4, do versículo 10 e do versículo 11, o texto diz assim: e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 5.000 homens, que não sabe discernir entre a sua direita e a sua esquerda, além de muitos animais. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O Jonas revoltado, porque Deus salvou. Jonas vai sair para o deserto e fala assim: eu quero ver quem vai dar esse negócio aí. Ele faz lá uma tendazinha para ele, quer ficar lá escondido. Deus tem misericórdia dele, Deus faz nascer uma aboboreira, que é uma árvore, uma planta. Ele fica sossegado daquela planta, debaixo daquela planta, fica todo maravilhado, regozijante, por causa da bondade de Deus. Só que aí, Deus só deixou um dia essa planta sobreviver. No outro dia, amanheceu seca. Aí o Jonas ficou revoltado de novo. O Jonas revoltou de novo. Meu Deus, de novo. Aí Deus vai falar com ele: você está triste? Você está contrariado? Está chateado? Está revoltado por causa de uma aboboreira que nasceu, que você não trabalhou por ela, você não fez ela crescer. E um dia só apenas que ela sobreviveu, você está triste, está contrariado, e está ressentido por essa planta, por esta árvore morrer. E o que você acha? Qual é o meu sentimento que eu tenho por esse povo? Que se arrependeram, que confessaram, que se renderam e que se prostraram diante de mim. Que são mais de 120.000 homens que se curvaram diante de mim. Que o rei se curvou diante de mim. O que você acha? Qual é o meu sentimento? Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque aí você vai entender que ele está tendo esta crise agora, uma crise emocional. E ele se ressentiu do sucesso da sua própria pregação, mas não queria que os ninivitas fossem poupados. Mas o coração de Deus, irmãos, é algo extraordinário. Aleluia! Quem tem a capacidade de entender a mente de Deus, o coração de Deus, o Senhor revela que a sua compaixão é para todos, mesmo aqueles que julgamos indignos. Diga comigo: a compaixão de Deus é para todos, mesmo com aqueles que achamos que são indignos dessa compaixão. Aleluia. Aleluia. A misericórdia de Deus é para todos. O favor de Deus é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. A salvação de Deus é para todos. A libertação de Deus é para todos. O evangelho precisa alcançar a todos.
A mensagem da cruz é para todos. A mensagem de arrependimento é para todos. Todos aqueles, a Bíblia diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Ele está dizendo: vinde a mim, todos os cansados. Então a mensagem do amor de Deus é para todos, mesmo para com aqueles que nós achamos que não são dignos. Porque vivemos em uma época, meu pastor, que as pessoas selecionam quem vai para o céu e quem que não vai. Quem merece estar do meu lado, quem que não pode estar aqui do meu lado. Quem eu devo falar e quem eu não devo falar. Quem eu devo amar e quem eu não devo amar. Quem eu devo perdoar e quem eu não devo perdoar. Será que você não está tendo o mesmo papel do profeta Jonas? Chega alguém na igreja, arrebentado, machucado, ferido. Esse alguém que a oração se arrepende, chora. Alguém chega e diz: pastor Wesley, cuidado, fulano não presta. Aí eu te pergunto, será que a gente prestava também? Quem éramos nós, irmãos, para decidir, para afirmar quem é que presta e quem não presta no reino de Deus? Quem somos nós para dizer quem vai entrar e quem não vai entrar, quem deve fazer parte da igreja e quem não deve fazer parte da igreja? Quem somos nós? Nós também somos pó, miseráveis, e que necessitamos, dia por dia, da graça e da misericórdia e do favor de Deus. Aleluia! Nós somos dependentes dessa graça de Deus na nossa vida. Se não fosse essa graça, se não fosse esse amor, se não fosse o perdão de Deus, você não deveria nem participar da ceia, não deveria nem estar aqui hoje reunidos, não deveria estar aqui hoje cultuando, mas a graça de Deus te alcançou. Quantos podem glorificar o Senhor pela bondade dEle, pela misericórdia dEle e pelo favor de Deus? Aleluia! Fique de pé, aleluia! 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 E nós entendemos quando esquecemos que a graça que recebemos, tendemos a negar esta mesma graça aos outros. Quando nós esquecemos da graça que recebemos, a nossa tendência é de querer negar esta mesma graça aos outros. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando esquecemos desta graça que Deus nos deu, ao ponto de termos o privilégio de participar do corpo e do sangue, de participar da comunhão, de viver em sintonia, de nos congratular, de congregar, de estar junto. Olha que ambiente gostoso, irmãos. Uma igreja no ar-condicionado, climatizada, som ambiente. Aleluia, que louvor maravilhoso que nós recebemos aqui hoje. Quantos que vieram aqui e teve a capacidade, a graça de desfrutar desse favor, desse amor, da bondade de Deus. Aleluia. E daqui a pouquinho você vai ceiar. Por que não? Aleluia, compreender também que o teu irmão, que a pessoa está do teu lado, também merece essa mesma graça. Aleluia. E eu pergunto para você, você tem dificuldade em aceitar que Deus também ama aquele que você considera difícil ou indigno? Pergunto novamente. Oh, glória a Deus. Você tem dificuldade em aceitar que Deus também ama aqueles que você considera difíceis ou indignos? Você tem dificuldade de aceitar que Deus também ame aqueles que você acha que é difícil, que não quer nada com nada,
que vai dar dor de cabeça, que é um desobediente, que é um rebelde. Esta crise existencial de Jonas revela como o coração humano pode resistir à graça de Deus. A crise existencial de Jonas revela como que o coração humano é capaz de resistir, meu pastor. Aleluia! Que é capaz de resistir à graça que vem de Deus. E resiste esta graça que recebemos, tanto para nós como para os outros. E, no entanto, esse livro termina, irmãos, deixando uma pergunta aberta para todos nós. Como você responderá ao chamado de Deus em meio às suas crises existenciais? Como que você responderá ao chamado de Deus em meio às suas crises existenciais? Dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de abraçar, dificuldade de estar junto, dificuldade de se congratular, dificuldade de participar dos encontros, dificuldade de participar dos cultos, dificuldade de participar dos trabalhos da igreja, dificuldade de ceiar. Como que você lidar? Como que você lidar com estas crises existenciais que você vive no cotidiano?